Olá, minha gente. Eu gostaria de falar com vocês hoje e de apresentar um testemunho vivo e verdadeiro sobre algo que muita gente esquece, principalmente quando estamos em época de guerra. Eu estou falando do poder da fé. O poder que move montanhas, mas o poder que move o ser humano em direção a outro ser humano. Eu sou Robson Pinheiro e vou apresentar para vocês agora um testemunho de fé que me encanta pelo trabalho. Estou falando do padre Lucas Perosi. Tudo bom, padre? Tudo bem, Robson. Padre, é um prazer muito grande falar com você aqui. O padre Lucas, ele é natural, de Álvares Machado, em São Paulo, e ele é vigário de uma igreja em Kiev. Neste momento, o padre Lucas está em Kiev já há alguns anos, mas no meio da guerra, no meio de tudo isso. Mas esse não é o tema. Eu não quero falar exatamente daquilo que as pessoas teimam em falar, mostrando o lado ruim. Eu quero mostrar o lado bom. Eu quero falar, padre, eu gostaria que você ficasse muitíssimo à vontade para dar o seu testemunho. Como foi o seu chamado espiritual, o seu chamado de Deus na sua vida? Então, Robson, a minha vida está tudo muito unido a uma realidade da Igreja Católica, né? Sim. É uma realidade que se chama caminho neocatecumenal, porque eu nasci dentro da igreja, mas justamente nessa realidade. Os meus pais estavam fora da igreja antes de entrarem nessa realidade, né, nesse caminho. E depois, quando eles se casaram, eles voltaram à igreja através dessa realidade. Eles queriam ter um filho só. E graças a essa realidade, eles tiveram 7. 7 filhos. Sim, eu fui educado na fé, eles passaram para mim, transmitiram a fé, eles iam recebendo da igreja, e a minha infância, por exemplo, foi bastante assim, como dizer, eu não tinha tanta liberdade, né? Eu não podia, eu tinha hora para chegar em casa. Meus pais sempre perguntavam por mim, como ia na escola, os amigos, as minhas brigas. Todos os domingos de manhã nós rezávamos as laudes, e no meio das laudes os meus pais, né, meu pai sobretudo, perguntava, e depois fazia uma catequese baseada na história bíblica, né? Sim. E eu cresci dessa maneira. Eu cresci onde a minha vida, quando chegou um momento, por exemplo, que eu me revoltei contra Deus e contra o meu pai, né? Eu queria falar que Deus não existia e não consegui fazer isso. Não consegui. Eu falei para ele e falava dentro de mim mesmo, né? Que absurdo você está falando, que você está falando, né? Então foi quando eu proclamei que Deus era um monstro, né? E eu que nem estava na guerra ainda. E depois tudo isso, a fonte de tudo isso foi eu não sentir-me amado pelo meu pai, né? E através da igreja eu pude me reconciliar com ele, com meu pai. Benção, né? Eu pedi perdão para ele por tudo que eu tinha feito e sobretudo pelos julgamentos que eu tive com ele. E meu pai me perdoou tudo que eu tinha feito. Eu percebi que o que eu estava desejando do meu pai, ele era incapaz de dar. Sim. Foi duas coisas, né? O que eu queria era um amor. O amor que eu queria, só Deus podia me satisfazer, só Deus podia me dar. E o meu pai também, ele me amava, mesmo quando ele fazia as coisas erradas, né? Por exemplo, não quero falar pecado dele, mas vamos dizer, ele foi uma pessoa muito sofrida, uma pessoa que não foi amada, né? Sim. Ele começou a se sentir amado na igreja, então ele me amava da forma que ele dava foi conta, amado. né? Ele brigava comigo porque era o jeito que ele me amava. Sim, sim. Né? E eu percebi isso, eu percebi isso depois que eu conversei com ele, pedi perdão para ele, e isso mudou completamente a minha vida, né?
Mas nessa crise ainda, nessa crise existencial da minha vida, a minha crise existencial, eu queria atacar a Deus, porque eu sabia no fundo do meu coração que o problema não era meu pai, o problema não era ser pobre também, o problema não era nada exterior, o meu problema era Deus. Sim. Então eu sentia isso, né? E eu queria atacar ele, eu queria fazer tudo para fazer mal a ele. E quanto mais eu fazia mal, e olha que eu fiz bastante coisa, né? Fiz bastante besteira na minha vida. E quanto mais eu fazia mal, mais eu sentia, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu te amo. E foi nesse pano de fundo de crise que despertou a minha vocação. Sim. Porque eu falei para ele assim, olha, você fala que você é bom. Eu já estou cansado de brigar com você, mas eu estou convencido que você não é bom. E então faz comigo o que você quiser. Eu deixo você fazer comigo o que você quiser, porque desse jeito, desse modo, eu vou provar para você que você é ruim. Você vai fazer para mim o mal. Então foi depois de um tempo disso, eu senti o chamado ao presbiterato. Eu fui no encontro em Israel no ano 2000 com o Papa João Paulo II, no auge da minha crise também, né? Era bem jovem, era bastante jovem naquele tempo. Eu sofria muito também, esse era um lado do meu sofrimento, né? Eu sofria muito, porque era outro problema com Deus também, eu sempre queria ter uma namorada. E as moças não queriam se encontrar comigo, né? Eu sempre pedia a ele, dá uma namorada, eu quero casar, eu quero... E nunca aparecia. Então em Israel, eu escrevi uma oração no Muro das Lamentações. Eu escrevi porque o Papa João Paulo II fez isso, né? Sim, sim. E foi a primeira vez na minha vida, não sei porquê, mas foi a primeira vez na minha vida que eu não pedi o que eu queria. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, olha, tá bom, é assim, do jeito que está, né? Mas me explica, por que isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu não tenho uma namorada, porque eu tenho um problema com meu pai, porque eu tenho todo esse problema. Explica, por favor. E nesse mesmo encontro, quando entra o João Paulo II, o Papa João Paulo II no Papa Móvel, eu estava bem na barreira, assim, né? Numa barreira, de frente para a estrada onde ele passava. Ele passou e, como sempre faz, ele passou abençoando todo mundo. Então, em um certo momento, enquanto ele passava, ele se voltou a mim e eu senti que ele olhou dentro dos meus olhos e abençoou. Eu acho que isso está muito ligado à minha vocação, porque um ano depois eu aceitei isso, né? Eu discerni que Deus estava me chamando. Então, eu comecei um processo de preparação para entrar no seminário. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu acabei os estudos, a escola, né? E fui para o seminário, fui mandado para o seminário. Ou seja, eu fui mandado primeiro para a Itália. Como eu sou do caminho neocatecumenal, as vocações do caminho neocatecumenal estão enviadas para a Itália, numa cidade chamada Porto São Giorgio, e naquela cidade se faz uma convivência, ou seja, um encontro com os vocacionados. E dali faz um envio dos seminaristas para todos os seminários Redentores Matres do mundo. Sim, sim. E eu fui sorteado para a Ucrânia. Foi um sorteio, então, a sua ida para... Foi um sorteio. Foi um sorteio. Eu não... Na verdade, nem sabia que existia um país que chamava Ucrânia. Naquele tempo, ninguém falava da Ucrânia. Ninguém falava a respeito. Em 2003, eu não sabia que existia. Tanto, se quiser uma anedota, assim, de tudo isso, que o Kiko Arguello, o iniciador do Caminho Neocatecumenal, quando eu estava fazendo o encontro, ele não falou que era um seminário criado para a Ucrânia. Ele falou que era um seminário criado na Rússia, na capital da Rússia, Kiev. E eu não entendi, por que Kiev? A capital da Rússia não é Moscou? Eu perguntei para um amigo meu que estava do meu lado. Esse meu amigo, que era bem inteligente, assim, falou assim, não, é que a Rússia é um país tão grande que tem muitas capitais. Então essa é uma das capitais da Rússia. E para saber o nível de conhecimento que nós tínhamos, né? Pois é. Legal. Eu falei, pelo menos eu vou ver a neve, né?
Então, desse encontro eu fui enviado, foi em 2003, eu fui enviado para Kiev. Eu sou da primeira turma desse seminário, porque esse seminário abriu junto comigo. Sim, então quer dizer que você 2003. está em Kiev desde 2003, exatamente. Assim, eu fui predestinado já desde 2003, Sim. mas não tinha nada em Kiev ainda, não tinha nada, absolutamente nada. E como para estudar em Kiev, a igreja aqui romano-católica está muito unida à Polônia, para estudar aqui eu precisava de falar o polonês também. Sim, sim. Então, eu passei o primeiro ano na Polônia, em Varsóvia. De setembro de 2003 até as férias aqui da Europa, né, de 2004, eu estive em Varsóvia. Verdade que em 2003, em outubro, acho que foi em novembro, foi a primeira vez que eu vim para a Ucrânia. E tivemos aqui um encontro e passamos aqui uma semana, e depois eu voltei para lá, né, para Varsóvia, para acabar os estudos da língua polonesa. Sim. Depois desse primeiro ano, foi que eu já, em setembro de 2004, foi que eu já vim permanentemente, Definitivo, não sei né? como dizer, né? Definitivo. Para ficar aqui, definitivamente, isso, para ficar aqui em Kiev. O primeiro ano, como é um seminário que foi aberto há pouco tempo, naquele tempo, né? Não tínhamos onde morar. Então, nós passamos um ano ainda pelas casas. Eu e outro rapaz estávamos na casa de uma família que estava em missão aqui, uma família espanhola. Depois, dois seminaristas também ficaram numa igreja, morando numa torre de uma igreja. Outros dois seminaristas ficaram morando na casa do pároco, que é da igreja onde eu estou agora. Sim. E depois desse ano, já em 2005, nós começamos a morar junto numa casinha pequenininha que alugava para nós os irmãos menores capuchinos. Sim, sim. E eu passei a formação que eu tive foram ao todo de 10 anos, um ano de estudo de idiomas, depois 6 anos de estudo de filosofia e teologia. Depois, quando acabei os estudos, eu fui mandado como seminarista ainda fazer uma prática por 2 anos e meio, na cidade de Donetsk, junto com o sacerdote. Isso era antes da guerra, né? Antes de 2014. Acabando essa prática, eu voltei para Kiev e me ordenei. Então, até então eu estava em Kiev, eu tinha passado somente esses 2 anos e meio em Donetsk. Depois eu voltei para Kiev. Depois da ordenação, o bispo me mandou, eu me ordenei, me cardinei dessa diocese, que se chama Kievsko-Jitomirska diocese, né? Sim. E então o bispo me colocou como vigário na catedral. E a catedral então não estava em Kiev, a sede da diocese estava em Jitomer, uma cidade a 150 quilômetros daqui. Então eu trabalhei lá por 2 anos, eu era vigário da paróquia e também eu era o moderador da pastoral da juventude da diocese. Depois desses 2 anos, eu fui para a missão. Eu deixei a paróquia e fui para uma cidade chamada Mukatchevo, que está a uns 800 quilômetros de Kiev, agora no extremo oeste. Eu fui para uma missão Agentes, é o nome da missão. Uma missão Agentes, São Pio X. Uma missão que não tem uma igreja, né? Não tem uma igreja. Comigo tinham 5 famílias, as famílias com seus próprios filhos, e nós saímos pelas ruas, né? Conversando com as pessoas. Às vezes pegávamos o violão, tocávamos o violão e através do microfone dávamos a experiência e uma palavra de vida também, né? Sim, nós chamamos na Bíblia falamos o querigma, o anúncio do Evangelho, na própria rua, né? Uma semana fazíamos isso na rua, no centro da cidade, outra semana fazíamos num acampamento de ciganos que tinha naquela região. E aí eu estive 6 anos. 6 anos. Tem uma igreja com essas pessoas, as pessoas que queriam se aproximar a nós vinham para minha casa, ali tinha uma sala onde nós encontrávamos com eles, e com o tempo formamos uma comunidade. Ô padre, de pessoas. Padre Lucas, e como que foi o impacto da chegada da guerra
na sua vida e na forma de lidar com as pessoas com as quais você convive. Como foi esse impacto? Porque foi algo bem violento, né? Está sendo naturalmente, e não é algo fácil se a gente não manter a chama da fé viva dentro de nós, né? Sim. Olha, Rosso, eu continuo, para responder essa pergunta, eu continuo essa história, né? Porque depois de 6 anos estando lá, ano passado, o bispo me chama de volta. Então, eu já vi aqui o começo, né, como se Deus estivesse preparando para estar aqui. Sim. Porque eu não vejo como uma casualidade que depois de 6 anos longe, depois de padre, eu nunca trabalhei aqui em Kiev, né? Então, depois de 6 anos, o bispo me chama de volta e eu, em setembro do ano passado, eu volto para Kiev, como vigário numa paróquia e, ao mesmo tempo, como presbítero responsável de uma missão de gentes aqui em Kiev, Santa Dima Gargani. Então, essa foi a primeira preparação que eu percebi, né? Que Deus me trouxe para cá. Depois, quando explodiu a guerra, nós estávamos muito em tensão, né? Vai ter guerra ou não vai ter guerra? Por muito tempo. Sim. Vai ter guerra ou não vai ter guerra? E depois do Natal foi anunciado que nós teríamos um curso bíblico-litúrgico perto daquela cidade onde eu estava em missão. A cidade chama Uzhgorod. Tanto que eu tenho um irmão seminarista que estuda lá, né, que mora lá. É uma cidade do lado da Eslováquia. Sim. E da Hungria. Então, eu fui para aquele curso porque eu queria muito. Era um curso muito valioso para mim. Então, fomos os presbíteros todos para lá, ficou aqui somente o pároco da paróquia. E quando explodiu a guerra, nós estávamos lá. O que eu fiz? Foi diretamente, eu escutei de manhã falando que tinha sido a notícia do bombardeamento, né? Por todo o país. Então eu já conversei com outros padres que estavam já conversando para vir, procurando forma para vir para Kiev, e participamos da Eucaristia. Eu tomei um café da manhã bem rápido e fui arrumar as coisas e saímos. Saímos no mesmo dia das explosões e chegamos aqui em Kiev no mesmo dia das explosões. A minha preocupação era: vou conseguir entrar em Kiev? Vou conseguir voltar, né? Com a situação porque dessa... aqui estão os paroquianos. Sim. Aqui está o meu pároco sozinho também. Então, beleza. Consegui chegar, o toque de recolhida, então, era às 10 horas da noite. Eu cheguei 2 minutos antes do toque de recolhida. E foi um descanso, né? Um descanso. Eu cheguei aqui e tô aqui, né? Beleza. Relaxado já. Aí, quando acordamos outro dia de manhã, falamos: e agora? Eu falei, né? E agora? Tô aqui, mas eu não vim aqui para defender um edifício de tijolo. Eu não vou entregar minha vida por pedra. Sim. E agora? E agora? Não tem ninguém aqui. Vamos rezar. Fizemos as laudes. Enquanto nós fazemos as laudes, no meio das laudes aparece uma família. Um senhor que tinha sofrido um derrame, a mulher dele com câncer e a filha, pedindo para ficar aqui na igreja, porque estavam muito preocupados, muito difícil na casa deles, e eles não tinham condições de ficar subindo e descendo para os bunkers, né? Sim. E o pároco olhou para eles e falou assim: olha, essa daqui é a casa de vocês. Vocês entram e saem quando vocês quiserem. Que bênção. Isso foi o primeiro chamado, né? Quando voltamos para continuar a rezar, eu já falei para o pároco, assim: você viu? Resposta divina. Tem sentido estar aqui. Tem sentido eu ter vindo para cá. Ele não entendeu, né? Mas eu tinha essa pergunta na cabeça, né? Mas o que você está fazendo? O que você está fazer lá, né? Sim, sim. Beleza. Enquanto continuávamos as laudes, no meio das laudes, nós todos os dias temos a prática de abrir uma leitura, um evangelho ao acaso, como fazia São Francisco de Assis, por exemplo, né? Abrir uma palavra ao acaso, eu coloco o dedo e lê essa parte, um fragmento onde caiu o dedo, né? E é bastante interessante porque, normalmente, essa abertura ao acaso, ela, às vezes, é uma palavra profética, às vezes é uma palavra de consolo, e muitas vezes é uma palavra de confirmação. Sim. Então, nós abrimos esse evangelho, e o evangelho caiu, eu lembro até hoje. Um rapaz que chega a Jesus Cristo e fala para ele: Mestre, eu vou te seguir aonde quer que você vá.
Jesus Cristo olha para ele e fala: você me seguir? As raposas têm toca, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, como dizendo, não é aquele que quer me seguir que vai me seguir. Sim. Aquele que quer me seguir não vai. E depois ele continua: você vem e me segue. Aí esse rapaz, o outro rapaz, fala assim: mas mestre, deixa eu enterrar primeiro meu pai. E ele fala, essa era justamente a minha resposta, né? Sim. Justamente porque eu estava com a minha mãe lá continuamente, eu toda a viagem, conversando comigo, mas por que você está voltando para lá? Por que você está fazendo isso? Por que você, né? Meu pai estava numa angústia também muito grande. E queira ou não queira, eu sofria por isso claro, também, né? Então essa era a minha resposta. Deixa eu enterrar meus pais primeiro, deixa eu arrumar minha vida primeiro. É a resposta que ele dá. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem e me segue. Ou seja, aqueles que mexem com as coisas do mundo, deixa eles ali mexer com as coisas do mundo. É a hora deles, a missão deles é mexer com as coisas mortas, as coisas do mundo, né? Sim. Você agora vai mexer com a vida, né? E mexer com a vida no meio da guerra. No meio da guerra. Então, imagina o desafio, né? Depois desse evangelho, já acabou. Acabou para mim. Já estava convicto. A decisão foi tomada, a decisão já estava tomada e estava confirmada. Sim. A pergunta, você vai continuar ou você vai voltar? A pergunta. A palavra foi de confirmação, então. Sim. De confirmação. Sim. A pergunta que todo mundo me faz, e quando eu dou também uma entrevista, todos os repórteres falam, né? Mas você está em Kiev ainda? Você quer voltar? Para eles tem essa pergunta, para mim não existe mais essa pergunta. Para mim já a decisão foi tomada, acabou. Naquela época já tomou. Final aí, e a decisão é essa, né? Porque foi confirmada, porque eu vi que é a vontade de Deus. Sim. Então é isso. Então depois começou a chegar mais pessoas para ficar conosco. E tem momentos, né? Teve um momento, por exemplo, muito difícil do ponto de vista cansaço psicológico e fé ao mesmo tempo, eu diria, uma mistura assim. Sim. Porque eu senti muito. Era um dia que eu acho que eu estava muito cansado psicologicamente. E eu, rezando na adoração ao Santíssimo, eu tive uma convicção dentro de mim bem forte, assim, uma convicção, não é um pensamento, é um sentimento, era uma convicção, assim, que você não passa essa noite, que você vai morrer, né? Eu vou morrer. E eu não tive medo, então, né? Mas para mim é como se você está diante de uma realidade muito grande, sim, que é enorme para você. Você não consegue abranger toda essa realidade e não entende. Então eu estava assim como meio que alucinado, né? Eu não acredito. Vai chegar a minha hora. Agora eu vou passar para o Pai, né? Eu vou para lá. Então, mas ao invés de ficar quieto ou conversar com outras pessoas que estão comigo, isso a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais. Coitado deles. Eles sofreram muito. Imagina sua mãe como ficou diante disso. Nossa. Sim, aí eu peguei o que eu fiz. Depois de conversar com os meus pais, deveria ter feito antes, mas depois de conversar com os meus pais, eu liguei para os meus catequistas aqui da Ucrânia. E ele, assim, para acabar com todo o sentimentalismo que estava dentro de mim, porque realmente o que me estava movendo era o sentimentalismo, né? Ele falou duro comigo e me ajudou. Ele falou assim: o que você pensa? Você pensa que é tão fácil assim ir para o céu? Porque você sente alguma coisa e você vai para o céu? Não, filho, o cristianismo não baseia no sentimento. O cristianismo se baseia nos fatos. Ou seja, não tem nenhum fato para você sentir tudo isso, né? Sim. É claro, você está cansado psicologicamente e não se preocupa, amanhã você pode acordar diferente. Realmente, no outro dia eu acordei de manhã e estava tranquilo. Isso me lembra uma palavra de Teresa de Calcutá, quando pergunta a ela, quando ela descansa, ela falava: eu descanso em Deus. Não tem como fugir dos braços dele, né? Mas, padre, sim. E a realidade hoje, o que vocês mais necessitam aí na paróquia? Porque nós queremos unir forças e fazer um trabalho para dar o máximo apoio. O que mais é necessário hoje em termos de ajuda humanitária para onde você está agora? Uhum. Primeiramente, o que eu peço a todos, né, que não é um acrescentado, é uma coisa essencial. Primeiramente, eu peço a todos que não deixem de rezar, que rezem muito.
por favor, que rezem muito, o joelho no chão e a Virgem Maria. E o Papa Francisco agora também vai fazer a consagração de novo, a consagração da Rússia e da Ucrânia. Sim. A Virgem Maria também é uma coisa, isso é uma coisa imprescindível, muito importante, porque esperamos que a Virgem Maria nos defenda. E também temos a experiência nossa, não somente nossa, tanto nossa como do próprio exército ucraniano, né? Porque, por exemplo, na região onde eu estou, e olha que eu não sei se todo o Brasil, eu não sei, mas uma grande parte do Brasil está rezando. E eu sei disso. Sim. Eu sei Nós disso, temos né? convocado orações. Não somente no Brasil também, em toda a Europa. Sim, toda a Europa. Nós sabemos disso, né? A minha comunidade, por exemplo, no Brasil, eu sei que ela levantou muitas noites, no meio da noite, romperam a noite, né? Para rezar. Para rezar, como os monges faziam. A comunidade dos meus pais, bastante comunidade fizeram isso. Então, aqui na região onde eu estou, em Kiev, caiu dois mísseis. Um míssil no meio de uns blocos, não no meio dos blocos, tem uns blocos de edifício, uns prédios, né, uns edifícios, e caiu no meio onde não tem nada. E o outro caiu em cima de uma casa normal, que não tinha ninguém. Depois, os outros mísseis foram todos interceptados no ar. Ao cair, sim, teve algum dano. Eu sei que uma pessoa ou outra morreu também, mas é como se aqui nessa região nossa tivesse um fechamento, né? Como se o céu tivesse fechado. Um campo de força em torno de vocês. Um campo de força divino, né? Que isso é pela oração. Tanto os soldados do exército, eles mandaram uma notícia falando que eles sentem a oração das pessoas, porque eles falam, muitas vezes nós estamos tão fracos e não conseguimos, porque é tanta noite de sono, tão exausto e um estresse tão grande, que pensamos, não vamos conseguir dar um passo para frente. Eles falam, mas de repente vem uma força tão grande e nós vamos e conseguimos. E então, a força da fé e da oração, né? A coisa essencial, o essencial é a oração. Depois, ajuda humanitária, nós necessitamos bastante ajuda de medicamento, de medicina, né? Sim. Da medicina. Ou seja, não tanto de médicos, mas já os medicamentos, tudo, as coisas que estão necessárias para uma cirurgia, por exemplo, né? Sim. Essas coisas assim de medicamento é bastante necessário. Não tanto só para nós, porque aqui em Kiev já está esgotado. Sim. Não tanto aqui só para nós, né? Porque nós procuramos, sobretudo, ajuda de medicamento, e quando nós recebemos, nós passamos para frente, passamos para aqueles que estão na linha na fronte, né? Estão no próprio combate, e porque o médico que está aqui conosco conhece bastante gente, porque ele trabalhou no exército também, antes, é um médico do exército aposentado, e passamos para outras pessoas também, né? De ajuda humanitária, isso seria o mais necessário. De medicamento para o coração, de pressão, antibióticos, essas coisas assim. Tá ótimo. E de alimentação, por enquanto, nós estamos podendo, aqui em Kiev, nós estamos podendo comprar ainda. Sim. Por isso, a ajuda financeira também. Porque mesmo daqui do Brasil é impossível a gente enviar os medicamentos. E nós optamos, padre, em fazer uma ação da seguinte maneira: eu devo ir para Varsóvia ou Cracóvia, né? Então, e aí a gente já está fazendo contatos aí para a compra desses insumos de medicina que precisam. E aí nós, é lógico, né? Um agente nosso, a Elaine, entrou em contato com você para nos orientar como fazer esses insumos chegar a você. E é por isso que eu gostaria de falar com o nosso público que nós estamos mobilizando o Brasil todo, nós estamos mobilizando na Europa, e você pode fazer parte com a sua oração, com a sua fé, dando sustentação a quem está na frente da batalha. Mas também precisamos urgente de arrecadar recursos financeiros, e breve nós vamos anunciar as contas para você poder auxiliar diretamente quem está na frente da batalha, como o Padre Lucas, que está aí com a força da fé, com a força de Deus, como um homem de Deus, trabalhando e ajudando as pessoas. E aí, padre, com certeza, nós estamos com muita convicção que vamos conseguir
dar uma parcela de ajuda aí, tá? E eu queria te dizer mais, como fazer, padre, para que a ajuda seja mais efetiva nesse momento? Lógico que você falou da oração, que nós estamos mobilizando nas nossas redes sociais para grupos de oração, famílias se unirem em oração, independente da religião. Eu costumo dizer que eu não sou religioso, eu sou um homem de fé, e aí isso não tem barreiras para a gente ajudar a humanidade, né? As questões dos insumos de medicina e alguma outra coisa mais que é necessário, além desse insumo de medicina e que você vê aí como necessário? O que eu estava falando também, né? Porque, por enquanto, nós temos o que comer aqui. Sim. Mas nós procuramos sempre ajuda de alimentos também. E como, por enquanto, em Kiev, nós estamos podendo comprar alimentos, por enquanto. Então, recebemos algumas ajudas. E isso também é bastante importante, a ajuda, questão financeira, né? Porque sim, assim nós podemos comprar os produtos aqui, sim, ou mesmo se vem produtos da Europa, que também teve casos também de ter vindo produtos da Europa, de poder nos manter aqui, né? Porque estamos aqui com uma média de 30 pessoas, mais ou menos, né? Sim. Conosco. E depois também, sempre, o que nós conseguimos arrecadar não é só para nós somente, né? Sim. Nós mandamos para frente. Estamos em contato com o ponto central de ajuda que está aqui no centro da cidade, na estação ferroviária. Sim. Tem um ponto de ajuda muito grande e o responsável daquele ponto de ajuda esteve aqui conosco, né? E levou medicamento, alimento também, aquilo que nós podíamos dar. Por isso, uma forma financeira ou com alimentação também seria muito sim, necessário. Porque com essa forma financeira vocês têm condições de comprar os alimentos aí, naturalmente, sim, né? E as outras sim, coisas que sim, estão aí. O padre, sim, eu queria dizer para você contar, assim, incondicionalmente com o nosso trabalho, com a nossa fé, com a nossa oração, mas principalmente com nossas atitudes, nossas ações para ajudar a levar esses recursos até você. E deixar esse canal aberto, se você quiser falar o que você quiser falar, eu gostaria de pedir a você nesse momento, se é possível, o senhor, a gente encerrar esse primeiro contato, o senhor poder fazer para nós uma oração, rezar aqui ao vivo para que o nosso público juntos possa também estar conectado pela fé. Antes da oração, eu queria falar só uma coisa. Sim. Que ninguém deixe se enganar, como eu na minha infância me enganei, pensando que através de todos esses sofrimentos que Deus não é bom, que Deus é ruim. Porque muitas pessoas já falaram, né? Sim. E teve até um filósofo muito conhecido, o Nietzsche, isso, que Deus é um monstro. E eu repeti também, sem conhecer ele, eu falei a mesma frase. Isso não é verdade. Deus, através dessa guerra, está demonstrando que o amor dele é infinito. Que o amor dele não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem limite. E a pessoa, não importa o que a pessoa faça, ele vai continuar a amar a pessoa. E essa guerra é uma demonstração a um nível uma escala muito grande, do amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Porque Ele é amor e Ele é bom. Sim. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, Deus de eterna bondade, Pai nosso. Te peço hoje que derrame o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Aqueles que estão no combate, aqueles que estão na guerra, aqueles que estão atacando, e perdoe os pecados deles e que eles possam te conhecer, ver a ti no meio dessa situação que está acontecendo. Peço que derrame o Teu Espírito Santo sobre a terra e que renove a face da terra. Também te peço, Pai Santo, a mim que me dê a humildade e que não me vanglorie, que reconheça sempre que toda essa obra não é minha e é Tua. E a todos os benfeitores, que o Senhor derrama a Tua graça sobre eles e os come com o sangue, por tudo aquilo que eles fazem por nós. Tudo isso te pedimos pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai, Espírito Santo. Padre, nós agradecemos muito por o Senhor conceder esse tempo seu, que a gente sabe que é preciosíssimo, no meio da guerra,
falar conosco. Mas isso nós queremos transmitir essa ideia da fé, do Deus que está vivo, e que está vivo inclusive no meio daqueles que estão disparando os projéteis, daqueles que estão fazendo a guerra. Mas, sobretudo, não esqueça que Deus está vivo e como pessoas como esta, como o Padre Lucas, Deus está presente com as suas mãos ajudando os seus filhos. Nós somos extensão da mão de Deus, luvas que Deus se veste para ajudar os seus filhos. Nós queremos pedir a vocês que onde estiver, possa também ajudar com oração, mas também possam contribuir para fazermos chegar até Kiev, até a paróquia do Padre Lucas, os insumos necessários, o recurso financeiro para eles comprarem o alimento e poder manter estas famílias e outras mais. Um grande abraço a vocês. Padre, muito obrigado. Que Deus continue te utilizando como farol de luz e como mãos abençoadas. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Robson.